Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês as canetas, tá? Tô trazendo canetas feitas com os moldes nacionais, tanto no Slim, com a parceria nossa da Mimo, quanto com o molde convencional, com a nossa parceria da lojinha da Eli Araújo, tá? Então eu vou trazer essas duas parcerias pra gente, pra fazer as canetas, pra mostrar pra vocês. Não vou mostrar as canetas totalmente finalizadas com dome e tudo mais, porque eu quero fazer um vídeo só falando sobre dome, explicando pra vocês o que é, porque é, quando escorre, porque escorre, tá? Então no vídeo de hoje nós teremos canetas slims e canetas convencionais nos moldes nacionais, certo? Num próximo vídeo eu trago as canetas feitas com os moldes chineses e num próximo vídeo que já me pediram, eu trago a caneta shaker pra vocês, tá? Mas eu vou precisar me preparar mental e espiritualmente, tirar a paciência de dentro do meu... Antes de eu soltar a vinheta e da gente começar, eu preciso agradecer. Deixa eu pegar aqui. Preciso agradecer a Cris. A Cris viu o perrengue no vídeo passado da técnica Mar com as tesouras e ela mandou pra mim. Olha isso, gente. Mandou duas tesouras imensas, gigantescas. Mandou um estilete. E o que eu mais amei é que ela mandou um kit de estilete de precisão. Olha isso. Pra mim não sofrer mais. Cris, obrigado do fundo do meu coração. Então é isso, gente. Rapidinho. Ai, que caceta de introdução grande desse vídeo que vai ficar. Ai! Tô aprendendo, gente. Calma, tenham paciência comigo. Eu comecei o vídeo sem a máscara quando eu tava produzindo, tá? Eu já quero deixar isso claro, porque senão vai vir gente e vai falar: ai, mas você tá sem o EPI. Não estou sem o EPI. Eu comecei sem a máscara, porque tinha algumas coisas que eu queria falar pra você, pra não precisar ficar dublando muito o vídeo depois, tá? Mas daí quando foi na parte massiva mesmo, de mexer com a resina, de colocar nos moldes e tudo mais, eu coloquei a máscara, que é quando eu vou entrar dublando o vídeo com vocês, certo? Então já tô avisando pra quê? Porque é importantíssimo a utilização dos EPIs, tá? Pelo menos luva e máscara. Tem gente que tem os olhos mais sensíveis, usa óculos também. Tem gente que tem sensibilidade na pele e usa aquele macacãozinho de TNT, sabe? Então é isso, gente. Tomem cuidado, cuidem da saúde de vocês. Agora sim, roda a vinheta! Gente, vamos lá? No vídeo de hoje a gente vai fazer as canetas Slim, que são as canetas que a gente usa bastante no molde nacional, tá? Então, o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar, basicamente, do molde, obviamente. Aqui eu vou fazer para vocês terem uma ideia no molde da Mimo, tá? Que é a nossa parceira. E uma também no molde da Eli Araújo, que é uma outra parceira nossa. Então tá, vamos lá. Basicamente, vocês vão precisar do molde, do tubo do pirulito, tá? Aqui eu tenho um do tamanho 28, tá? Ai, o que que tá... Tem do 14 e tem do 28. O que que é cada um? O que que é cada um? É o comprimento que ele tem, tá? O de 28 vai ter 28 centímetros. O de 14 vai ter 14 centímetros. Normalmente, se a gente fosse fazer no molde da China, o 14 seria o suficiente. Então, o de 28, nós conseguiríamos fazer 2. No molde nacional, como a maioria deles tem... Cala a boca! No molde nacional, como a maioria deles tem esses pingentes em cima, o tamanho acaba ficando maior, tá? Então, antes da gente começar, o que vocês precisam? Vocês precisam escolher a caneta, né, que vocês vão fazer. Eu vou fazer a borboleta e eu já vou explicar pra vocês o porquê que eu vou fazer a borboleta. A borboleta tem esse bico aqui, tá vendo? E algumas pessoas têm dificuldade em travar o canudo aqui por conta dessa pontinha, por conta desse biquinho que fica aqui, tá? Então, o que a gente faz? Você vai precisar medir, então bota ali e bota aqui, e daí você vai cortar. Você vai cortar sempre um pouquinho maior, tá? Porque vocês já vão entender já. Então, ó, cortei, certo? Do outro lado, que é onde vai ficar posicionado o tubo, a gente vai pegar a caneta, mesmo a bique, a tampinha, e vai fazer força aqui, pra largar. Tem gente que usa vela, tem gente que usa maçarico, tem gente que usa um monte de coisa, tá? Mas eu peguei essa dica aqui com a Kátia da Mei Resinei e eu uso bastante ela porque me facilita bastante a vida. Então tá, alarguei ali o tubo.
Cuidado pra vocês não amassarem o canudo. É melhor fazer essa parte sem luva, tá, gente? Porque a luva acaba escorregando um pouquinho da mão. Peguei a carga só da caneta e vou encaixar aqui. Ó, se vocês olharem, ficou quase que bem certinho. Os moldes slims, eles são muito estreitos na pontinha, tá? Então, esse tubo aqui, ele provavelmente, de alguma forma, ele vai ficar aparecendo um pouquinho. Então, o que que eu faço? Eu pego o acendedor, tá? Só pra dar uma leve aquecida nesse palito, pra retirar as estrias e pra eu conseguir terminar de empurrar a carga lá dentro, tá? Então, ó. Tá aqui. Certo? Tira e coloca várias vezes pra você ver se tá entrando, porque tá vendo? Ela tá um pouquinho difícil de entrar e um pouquinho difícil de sair. Porque ela tem uma partezinha aqui que é um pouco mais gorda. Então eu aqueço e passo, tá? Só pra ficar mais fácil, ó. E daí ela vai entrar e sair com mais facilidade. Certo? Então, ó. Ficou aqui, mais larguinho, bem bonitinho. Então, vamos lá. Feito isso, a gente vem pra cá de novo e vai medir outra vez. Eu vou dar um zoom aqui, ó, porque ficou bem maior aqui do que o molde. Só que se a gente corta muito, quando a gente colocar a resina aqui, esse tubo ele vai subir, né? Ele vai saltar pra cima. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar só um pedacinho. E vou cortando de pedacinho em pedacinho mesmo. Corto um pedacinho, volto pra cá. Ó, esse pedaço que eu cortei foi o suficiente. Tá? Deu. Se aqui, o lado da carga, como aqui no molde é reto, se eu encostar bem ali, talvez não entre resina. Mas aqui, como tem esse bico aqui, a resina ela vai entrar ali por trás, porque vai ficar um vão. Então, nós vamos tapar. Ó. Então, a gente pega um pedacinho velho de molde que a gente tem aqui, ó. Daí, como eu faço? Eu apoio, coloco e eu vou rodando ele de um lado pro outro. 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 Tá? E fazendo força pra baixo. Por quê? Porque daí ele vai ficar um roliço por inteiro. Tá? Se eu pego, por exemplo, tá? Vamos lá, eu pego e faço só assim pra baixo de uma vez, ele vai ficar bicudo, ó. Tá vendo? Ele fica largo em cima, afina no meio e depois alarga embaixo de novo. Então, o que que eu faço? Eu apoio e vou de um lado, de novo, hein? De um lado pro outro, 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 até sair. Porque daí ele fica inteiro preenchido aqui, tá vendo? Então, estamos feitos. Pega o molde de volta. Mede aqui de novo para ver se deu certo. É sempre bom medir para ter uma certeza. Se você corta esse palito mais curto, quando você coloca a resina, o plástico é mais leve do que a resina e ele vai subir, né? A resina vai entrar embaixo do plástico, esse plástico vai subir. Quando você corta ele um pouquinho maior do que o seu molde, o próprio molde segura ele no lugar, tá? Feito isso, vamos deixar esse aqui e eu vou pegar o outro molde que tá aqui. Aqui eu vou fazer também a borboleta, porque essa borboleta também é bicudinha. E eu até já tinha deixado o palito de pirulito pronto já aqui, ó. Ah, esse é do coração. Ó, porque aqui eu fiz o do coração, tá vendo? E esse aqui é o da borboleta. Diferença dos dois moldes. Esse molde, ele não é tão fino e ele é mais profundo. Esse molde aqui, ele é mais fino e ele é mais raso também, tá? Vou fazer mais um e eu vou fazer o Mickey. Mesma coisa, mede, vem aqui, corta, um pouquinho maior do que a medida, pega a tampa da caneta, abro. Aqui vocês podem dar uma aquecidinha também, tá? Pra ficar mais fácil. Mas tomem cuidado, porque pode ser... Quando a gente aquece com isqueiro pra poder colocar, ela deforma aqui em cima, tá vendo? Ó, daí a gente vai ter que ficar tirando rebarba aqui de cima.
Deixa eu ver se dá pra vocês enxergarem. Ó, tá vendo que fica rebarba aqui em cima? Quando a gente esquenta pra abrir, ela faz rebarba. Quando a gente abre de boa, ela não faz essa rebarba. Ó, entrou mais fácil. Mas se você olhar aqui, tem um lado que tá sobrando e tem um lado que vai estar faltando. Então isso aqui a gente tem que arrumar agora, né? Tem que tirar essa rebarbinha, que senão fica o acabamento feio. Aqueci pra tirar as estrias. E eu vou reaquecer só para alargar aqui, para entrar com mais facilidade. Muita gente manda mensagem para mim e fala: ai, eu fiz a minha caneta, na hora deu certo, e daí depois da caneta pronta, a minha carga não entra mais na caneta. É comum de acontecer, gente, porque a resina em si, quando ela tá curando, ela aquece. E daí quando ela aquece, ela vai expandir esse canudo. E quando ela esfria, ela vai retrair o canudo. Então, por isso que o ideal é que você não deixe muito justo. Se você deixar muito justo aqui, vai ficar ruim de você encaixar a sua carga depois. Aqui, antes de eu tampar a bunda, né? Porque vai que eu tenho que cortar mais um pedaço. Eu vou medir de novo. Põe ali. Ó. Tá muito grande. Se ficar muito grande, o que que vai acontecer? Tá vendo que tá deformando aqui a cabeça do Mickey aqui em cima? E daí vai ficar feio. Então a gente precisa tirar mais um pedacinho. Foi. Em cima tem gente que não põe a borrachinha. Em cima, na bundinha, tem gente que fecha de outro jeito. Tem gente que pega o alicatinho do bico do jacaré, que tem os dentinhos aqui, aquece isso aqui, pega o alicate e aperta. Tá? Então, isso aqui vai selar. E daí a resina não entra mais aqui. Tá? Ele vai ficar selado e a resina já não entra mais aqui. Então, mede aqui de novo, põe aqui outra vez e pronto. Eu tava sofrendo muito com relação aos buracos nas canetas, né? Principalmente nas slings, porque a gente não tem tanto espaço para passar palito, para tirar buraco. Ó, tá vendo essa aqui que eu fiz? Isso porque ela já tá com um doming aqui feito igual a minha bunda, mas eu fiz o doming com a resina transparente, então, né, não cobre o buraco, tá? Não cobre o furo, ó. Então, o que que eu fiz? Eu fui pedir ajuda pra quem já tava fazendo caneta há mais tempo do que eu e que podia me ajudar, né? Que foi a Pri, da PC Resinas. Então, eu fui lá e falei: ai, Pri, socorro, me ajuda. Tô sofrendo com as canetas. Daí ela pegou e falou assim, do jeito dela, né? Bicha, tu faz uma camadinha de resina embaixo e daí tu bota o palito, que daí não vai dar furo. Eu falei assim: ai, tá ótimo, maravilhoso, então vamos lá. Deixa eu ver qual que é de qual. Deixa eu ver se é essa dessa ou se é essa. Essa aqui daqui mesmo. Então, ó, o palito da de borboleta. O que que eu vou fazer? Uma camada bem pequenininha da resina. Aqui, ó. Arruma ali. Espalha tudo certinho. Aqui. Na parte da borboleta, eu vou colocar só a resina transparente, porque aqui eu vou colocar as borboletinhas. Ai, Gui, a gente podia ter espirrado um pouquinho de álcool antes? Podia, mas lembra que eu já falei pra vocês, né? Toda vez que a gente espirra álcool no molde, a gente tende a ressecar esse molde, né? Então tomem cuidado. Sempre que vocês puderem evitar, evitem de fazer isso. Ó, o meu boleadorzinho, que é a ferramenta que eu gosto. Se já tiver ficado alguma bolinha ali, eu já passo ele, já passo o palito, porque ele já vai trazendo essas bolhas pra cima. Tá?
Ai, eu misturei o canudo de novo. Ô, caceta. Então, ó, fiz a primeira camada. Tem uma bolinha aqui. Ai, safada. Cuidado quando vocês forem usar o acendedor, tá? Porque o molde, embora ele seja de silicone, ele é sensível. Encaixa ali. Encaixa aqui. E daí agora é só completar com o resto. Aqui é muito fácil de dar uma merda, tá? De escorrer resina pra fora, sujar o molde. E daí, se sujar o molde, vai dar barriga na sua caneta e não vai ficar um acabamento bonito. Então, aqui vocês têm que ir tomando cuidado com essas coisas que podem acontecer, tá? Se vocês ficarem cutucando muito esse palito, pode ser que ele suba ou aqui na ponta ou lá no fundo. Então, cuidado. Ah, mas então tem que ficar tomando cuidado com tudo? Sim, gente, tem. Eu não quero que esses brilhinhos venham pra cá. Então já vou vir com a resina transparente aqui. Ó. O Mickey, burra, cuidado, viu, gente? Pra não ficar tacando o dedo no negócio, não. Serviço, ó o serviço. O Mickey eu quero fazer mais ou menos igual. Eu vou fazer o corpo da caneta azul. Nossa, sujou pouco, né? Porra. E aqui eu vou pausar a musiquinha, porque como eu já falei pra vocês, eu vou mostrar tudo de errado que acontece para que vocês aprendam com os erros também. Eu queria muito que a qualidade da imagem tivesse melhor, mas esse vídeo eu fiz numa resolução mais baixa para dar um tamanho do arquivo menor, porque tava dando um arquivo muito grande e tava muito difícil para editar, mas eu já vi que vai ter que ser difícil assim mesmo. O que aconteceu aí? Eu quis colocar umas borboletinhas dentro da borboleta, que já vou mais pra frente do vídeo dá pra vocês verem, que elas eram um pouco grossas. E daí o tubo do pirulito não estava chegando até o final do molde. E quando isso não chega até o final, ele deforma a parte de cima. Vou falar mais pra frente do vídeo com vocês sobre isso também. E aí eu fui tentar arrumar a borboleta do lugar sem tirar o palito, porque eu já tinha posicionado o palito, né? E o que aconteceu? Esse palito escapou dali de cima.
E me deu um puta de um trabalho pra arrumar. Ainda bem que aí era uma resina transparente em cima com folha de ouro embaixo. Se fosse uma caneta de duas cores, por exemplo, onde essas duas cores elas não pudessem se misturar muito, o fato de ficar mexendo com o palito daria um efeito aí diferente do efeito esperado. Então, cuidado. Aqui eu queria mostrar pra vocês como eu fiz esse efeito. Como tinha sobrado um pouquinho de resina azul sólida, um pouquinho da resina azul translúcida, que foi assim que eu fiz o Mickey, e um pouquinho da resina transparente, eu quis tentar fazer uma mistura diferente aí pra vocês verem. Então, misturei as três, né, as duas azuis e a transparente, uma gotinha de pigmento a álcool, dei uma mexida bem mais ou menos, porque é assim que faz o efeito mármore nas peças que são feitas de gesso. Sabe quando a gente vê umas peças de decoração que são feitas de gesso, aonde tem a parte branca e a parte preta, e fica mesclado? É assim que faz. Uma parte pigmentada, uma parte sem pigmento, dá uma misturada bem mais ou menos, só pra tentar dar o efeito, e vamos ver se deu certo mais pra frente, né? Gente, vamos desmoldar então? Olha, eu fui na loja comprar um esmalte, daí eu tava experimentando aqui, ó. Então eu vou aparecer com essa unha horrorosa mesmo, tá bom, gente? Beijo. Ó, vamos começar por aqui. Aqui o que eu fiz? Eu tinha feito já antes um chapéuzinho do Mickey Feitiçaria, que é o primeiro filme da Disney, pra quem é fã da Disney, ó, tá vendo? Ele tem uns desenhos ali igualzinho o chapéuzinho do Mickey do filme. Então aqui a ideia é a gente prender aqui, ó, tá? Na cabecinha da caneta. Então vamos lá. Ai, a gente ensina, mas daí fala, né? Ai, já pensou? Eu desmoldo aqui, tá cheio de buraco? Ai, misericórdia. Então, ó, esse lado aqui é o lado de cima, tá? Você pode ver que dá pra ver o tubo aqui, o pigmento que eu escolhi, né? Dá pra ver ainda aqui o palito do pirulito, por ser um pigmento translúcido, então daria pra ver mesmo e tá tudo bem, tá? O outro lado também, ó, dá pra ver tanto desse lado quanto desse lado. A borboleta, que é a mesma coisa, ó. Essa aqui é a parte de cima, tá? Então você pode ver que ela tem um baixo relevo aqui, porque a resina quando seca ela retrai, né? Então ela diminui um pouco, mas também, ó, zero bolha, zero buraco, e aqui foi 0, 0, 0 mesmo, não deu nem nada, nenhum desenhinho de bolha, nem nada deu aqui. Ficou maravilhosamente perfeita. Então tá, passamos essa aqui pra cá. Agora vamos pra essa. Aqui é a outra borboletinha. Lembrando que esse molde aqui, o molde, ele é mais grosso. Ó, aqui eu tinha posto umas borboletinhas que eu já tinha feito aqui de resina também, que é de uma paleta da Mimo também, que tem umas borboletinhas bem miudinhas. Ó, tá vendo? Esse lado aqui mais opaco é o lado que tá o lado de dentro do molde, né? E esse lado mais brilhante é o lado de cima. Daí olha pra vocês verem a diferença da espessura de uma caneta pra outra. Ó, elas estão na mesma posição. Ó, o vento arrastando o papel. Elas estão na mesma posição, só que olha o quanto uma é mais grossa e a outra é mais fina. Ó, tá vendo? E essa aqui também ela é um pouquinho mais comprida. E coração. Ai, gente, esse coração ficou maravilhoso. Vocês vão ver no vídeo aí do jeito que eu fiz, né? Porque foi sobrando um pouquinho de resina de um, pouquinho de resina de outro, pouquinho de resina de outro. Eu misturei tudo no copinho, mas misturei mais ou menos. Não misturei totalmente, né? Até ficar homogêneo. Olha isso, que maravilhoso. Que efeito lindo que ficou isso. Porra. Ó. Tá? Aqui vai ter o doming ainda. Não vou mostrar a caneta com o doming finalizado para vocês, porque eu quero fazer um vídeo só sobre doming, explicando para vocês o que é o doming, por que o doming escorre, porque tudo isso tem explicação, né? Então, ó, aqui estão as canetinhas bonitinhas. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem deixar pergunta aí, que vai ser um prazer responder vocês. Lembrando, mais uma vez, curtam, comentem, compartilhem, tá? Para ajudar a gay resineira e artesã que tá tentando ajudar vocês. Até a próxima. Ah, não, pera, deixa eu colocar a carga, né, pra vocês verem. Louca. Ah, e daí vocês vão perguntar pra mim, ai, Gui, como que você tira? Daí tem 2 jeitos de tirar, tá? Deixa eu pegar a microretífica. A microretífica, ela é a espiral aqui, né? Então, se eu enfiar aqui e rodar, ela vai trazer essa borrachinha pra cima e eu consigo puxar. Aqui, ó, por que a gente tampa? Porque, eu não sei se vai focar, pra vocês verem aqui, ó,
Tá vendo? A resina, ela deu uma escorrida aqui e tá tudo bem. Então, aqui, tá vendo, ó? Aqui não escorreu nada. Aqui tá certinho. Eu tenho esse ferrinho aqui, ó, que é de segurar a barraca de camping no chão, que ele cabe certinho aqui, ó. Tá? Daí eu enfio, empurro, ele vai chegar aqui desse lado, que daí eu vou fazer um pouquinho de força aqui pra abrir. Eu sou rebelde, dá vontade de cantar, não dá? Essa musiquinha. Tá. Cadê a outra ferramenta? Que é o boleadorzinho. Aqui com o boleador, eu vou tirar a resina que ficou aqui, porque essa resina que ela entrou aqui, ela sai, né? Porque tá no plástico, resina não gruda no plástico, lembrem, né? Ó. Vamos ver se agora vai. Ui, foi. Então, ó, vamos lá. Aqui tinha ficado uma pontinha de resina aqui dentro, que daí com a própria mini retífica a gente vai tirando esses excessos, porque às vezes escorre um pouquinho, né? E tá tudo bem. Então vamos ver se vai entrar. Aqui, ó, tá? Você pode ver que do jeito que a gente posiciona o palito do pirulito, aqui, ó, aqui, deixa eu ver se eu faço assim, foca melhor. Tem um lado que fica mais com menos resina, né? Que geralmente é ao lado de baixo, e o lado geralmente é ao lado de cima, e o lado de baixo fica a coisa. Tudo bem que essa aqui eu consegui colocar o palito e deixar bem regular, né? Mas dá pra ver que esse aqui tá um pouquinho menor. Então, como na caneta eu faço o dome dos dois lados, de um lado pra tirar a rebarba e do lado pra dar o brilho, então isso aqui vai ficar igual, vai ficar normal. Ó. Tá? Encaixou. Ficou bonitinho ali, o acabamento bem feitinho. Na hora de fazer o dome fica mais ainda. Então, temos aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver se tapou. Tapou. Aqui a resina tapou, mas é aquilo que eu falei, né? A borrachinha ali, o pedacinho de silicone que a gente coloca, não deixa entrar lá no fundão. Ó, tá vendo aqui? Vocês vão ver que vai sair uma casquinha de resina aqui, ó. Tá. Eu não gosto muito, se vocês perguntarem pra mim, o que você prefere? Você prefere fazer a caneta no molde chinês ou você prefere fazer a caneta do molde nacional? Eu vou falar pra vocês que eu prefiro usar o molde chinês, tá? O molde nacional eu gosto se não for slim. Porque se for slim, fica... Vocês já vão entender o que eu vou falar. Deixa eu só dar uma raspada aqui, para tirar essa resina daqui de dentro. Com o meu alfinetinho, a gente vai empurrar aqui. Ó. Por que eu vou falar pra vocês que eu não gosto muito do molde slim? Porque aqui, ó, vai ficar parecendo o canudo aqui, tá vendo, ó? Aqui fez um machucadinho, mas também dá pra dar uma lixadinha aqui e arrumar. Porque o canudo fica marcadinho aqui. E daí eu acabo que eu não gosto muito, não. Porque eu acho que fica muito estreito aqui, ó. Tá? Então aqui também foi. E aqui dá pra ver bem a diferença. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, esse lado aqui é o lado de cima. Ó, esse lado aqui é o lado de cima. Esse lado aqui é o lado de baixo. Tem bem mais resina aqui do que aqui, tá? Então, a hora que fizer o doming aqui, isso aqui se iguala. Mas daí, se eu for fazer o doming desse lado para tirar a rebarba, esse lado vai continuar mais grosso. Se vocês tiverem um arame mais fino para vocês retirarem essa borrachinha, facilita a vida, tá? Porque corre o risco de machucar menos a caneta. Vamos para o coração. Coração, mesma coisa, ó. Vocês vão ver que tem uma casquinha de resina aqui. Essa casquinha de resina sai. Ó. Vou pegar o boleador que eu gosto mais. Essa casquinha de resina sai. Se vocês ligarem, ó.
Ligou a micro retífica, vou até colocar em câmera lenta. Ligou a micro retífica, ela expulsa a borrachinha. Ó. Aqui, ó, outra coisa que vocês podem fazer também, se vocês perceberem que aqui tá tampada, é pegar a micro retífica e dar uma passada aqui com a micro retífica, porque ela vai tirar a rebarbinha. Tá? Daí depois você vem com um boleadorzinho aqui pra tirar o excesso, que vai ficar feio. E pronto. Aqui é a mesma coisa. Ah, Gui, o tubo da Bic não tá entrando. Passa a micro retífica aqui, porque ela, eu não sei se nem se o vídeo vai pegar isso. Ela gospe, ó, essa casquinha de resina que fica aqui dentro. E daí dá pra tirar também. Então, ó. Tá? Aqui é a mesma coisa, aqui dá pra ver melhor ainda, ó. Olha como tem o tanto de resina que tem desse lado e o tanto de resina que tem desse lado. Então aqui é na hora de posicionar o canudo, tá? Vocês podem tentar posicionar o canudo mais pro meio. Quando a base é reta, aqui em cima... Por exemplo, o Mickey aqui, ó. Quando a base é reta, o canudo segura melhor embaixo. Quando a base segura melhor em cima. Quando a base é pontiaguda, se você deixa esse canudo muito aqui pra cima, ele vai fazer isso aqui no seu molde, ó. Né? Ele vai deformar o molde. Então a gente tem que colar esse canudo lá embaixo. E daí quando cola esse canudo lá embaixo, que foi o que aconteceu aqui, um lado fica muito mais grosso e o outro lado fica muito mais fino, tá? Mas isso é jeito, é só ir fazendo e pegando jeito que fica tudo bem. Mesma coisa aqui, vamos tirar essa casquinha. Vamos tirar, ó, saiu. Ah, essa aqui foi o Mickey, que eu fechei a pontinha aqui de cima com um canudo. Então aqui a gente não vai abrir. Aqui a gente vai deixar assim. Mas a gente precisa, é obrigatório que a caneta tenha respiro. E não é nem pra caneta não estourar. Ó, a Bic, ela tem esse furinho aqui, por quê? Quando você coloca a carga aqui e quando você tá tampado aqui, a caneta ela fica praticamente fechada a vácuo, né? Porque aqui não tem espaço para entrar ar, aqui também não tem espaço para entrar ar, e se o ar não entra aqui e o ar não circula, a tinta não desce, a caneta ela vai parar de escrever. Então se você fizer uma caneta assim e colocar a carga nela, na hora que você fizer, ela vai escrever normal. Mas daí depois que ela tiver escrito um tempo, ela vai parar de escrever. E daí você vai falar assim, nossa, o que será que aconteceu? Minha caneta estragou. Não é que estragou. Não tá entrando ar aqui, a tinta não desce. E daí quando não entrar ar, o que acontece? Essa tinta ela vai começar a subir da carga, ela vai começar a subir da carga, porque ela quer caçar um espaço para ela poder sair, e é por isso que a caneta estoura, tá? Então, precisa... Ai, Gui, toda caneta precisa ter carga? Sim, gente, toda caneta precisa ter carga, é óbvio. Bicha burra. Toda caneta precisa ter o respiro, tá? Isso é universal. Então, você pode também fazer o furinho aqui em cima, só que se você achar que fica feio, você pode fazer um furinho com a sua broca, a menorzinha que você tiver, escondidinha aqui na lateral. Escondidinho aqui na lateral, ó. Porque eu vou assoprar, vamos ver se vai pegar o som. Tá? Eu tô assoprando e o ar tá saindo, então já é o suficiente para fazer o respiro dessa caneta. Então agora sim, canetas terminadas. Faltando mais uma vez o dome, mas lembra, eu não vou falar sobre o dome com vocês agora, porque quero fazer um vídeo específico sobre dome. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ajudado vocês. Mais uma vez vou pedir, vou reforçar, vou ficar me humilhando e me indigando. Curte o canal, segue o canal, curte o vídeo, compartilha com todo mundo, manda pras amigas que tem dificuldade de fazer também, tá? A caneta. E é isso. Um beijo e até a próxima.